Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. O evento está sendo brilhante, né? Muitas palestras, muitas novidades, mas eu vim para reivindicar uma coisa que me falaram que o professor queridinho da enfermagem era Lênio Pontes, e não é, sou eu. Tá certo? Sou eu. Não tem isso de Lênio Pontes, sou eu. E eu sei que sou eu. Melhor disso tudo é dizer que sou eu. E ainda falaram para mim, disseram assim, professor, me perguntaram se o senhor está bem. Minha gente, se isso não é estar bem, imagina, se isso não é estar bem, quer dizer, se isso é estar na pior, imagina o que é estar bem, né? É isso aí. Então vamos embora, vamos seguir no evento, né? Vai vir duas pessoas maravilhosas, mas antes disso, eu queria que o pessoal da radiologia levantasse a mão para a gente saber a quantidade de alunos de radiologia. Massa. Já fui de rádio também. Engraçado que eu sou enfermeiro e também sou radiologista. Eu tenho essas duas formações. Minha primeira graduação foi em radiologia e a minha segunda foi em enfermagem. E eu trabalho na saúde pública daqui do estado de Pernambuco e dou aula aqui na instituição de saúde coletiva, pública, vigilância, enfim, né? E o pessoal da enfermagem, cadê o pessoal da enfermagem? Sim, os pimpolhos, né? Sim, tão bonzinho vocês. Mas é isso. Vamos embora, vamos dar continuidade. Vou convidar duas pessoas maravilhosas, maravilhosas, tão lindas, tá? Primeiro delas é a professora Pamela Oliveira, tecnóloga em radiologia, mestre em ciências energéticas e nucleares. Maravilhosa. E eu convido também Tauana Buarque e Tauana, né? Tayuana, desculpa, Tayuana. Eu já escutei, ela vai te matar aqui. Tayuana Buarque, enfermeira especialista em saúde da mulher, mestre em promoção à saúde. Então, arrasam, né, gente? Mas antes de elas virem, eu queria que o Rafael pegasse um ângulo meu bem, assim, deliciosamente bem, para fingir que eu estou bem e fingir naturalidade, para meu ângulo ficar bom aqui, ó. Entendeu? Foi, né? Obrigado. Cadê elas? Meninas, o microfone é de vocês. Oi, gente, bom dia de novo, né? Acho que eu devo umas 3 vezes aqui hoje. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer não só os meus alunos, mas todo mundo que tirou um tempinho de um sábado para poder agregar esse conhecimento. O tema da nossa palestra, de maneira geral, a gente fala sobre inovação tecnológica, inteligência artificial, todas essas coisas que a tecnologia vem trazendo para a gente, não só como estudante, mas como profissional da área da saúde também. Então a pegada hoje do evento foi sobre isso, trazer inovações tecnológicas. E aí eu e Caio montamos um material aí, espero que vocês gostem do material e, mais do que tudo, compartilhem com a gente, role um processo de interação legal, tá? Queríamos muito poder falar de todas as inovações tecnológicas para a radiologia e para a enfermagem, mas o tempo é curtinho. Então a gente pegou alguns pontos, de certa forma, achamos interessante para trazer para vocês. Beleza? Tranquilo? A qualquer momento, levanta a mãozinha aí e faz pergunta. Deixa eu me apresentar, né? Bom dia. Quero agradecer a vocês, porque eu sei que a gente sai no sábado, né, para aprender, para fazer ciência, para estudar. É um desafio, né? Então, eu quero agradecer que seja um momentinho que a gente possa compartilhar. Perguntem, tragam isso, que é isso que é importante, que a gente possa aproveitar esse final de semana para ser o mais produtivo possível. Então, a gente deixou aqui nosso QR Code com o nosso currículo Lattes. Não teria como a gente falar de tecnologia se a gente não usasse ela na nossa aplicabilidade do dia a dia. Esse é o Instagram, perdão, esse é o Instagram, tá? O currículo Lattes está lá no finalzinho. Então, quando a gente pensa um pouco em tecnologia, dentro da saúde, eu acho que existe uma grande problemática em pensar
E agora? Qual o papel do profissional? Será que a gente vai perder para robôs? Será que a gente vai perder para a ciência? Mas nós somos ciência. Quando a gente pensa um pouco em tecnologia, essa questão do avanço faz com que a gente fique com receio, né, de prestar assistência. E mais, será que o processo de humanização dos profissionais de saúde ainda estará lá, presente? Então, vamos pensar aí há 10, 15 anos atrás, quando dispositivos da área de saúde nem sequer existiam, e a gente tinha um maior receio de atuar nessa área. A gente tinha o maior receio de associar a tecnologia junto à nossa prática assistencial. Só que, na verdade, isso já vem e faz parte da gente durante todo o dia. Na verdade, a gente pensa assim, vamos dar uma volta no futuro? Na verdade, o futuro já está aqui. Então, existem muitas coisas que a gente aplica no nosso dia a dia, dentro da ciência, dentro da assistência, e que a gente teve que ir aprendendo. Quantos profissionais já não estão na assistência aí há mais de 10 anos, 6 anos, 15 anos, e tiveram que aprender as práticas, o manuseio, por exemplo, de uma bomba de fusão, né? Na tora. Teve que aprender na rotina. Mas será que houve capacitação? O que a gente percebe é que a pandemia, ela trouxe muito para a gente a obrigatoriedade de a gente aprender tecnologias. Foi ou não foi? Quem gostava aqui de aula online? Oxe, que ninguém fala comigo não, monóloga. Bora, minha gente. Que eu não gostava não. Né? A gente se arrumava daqui para cima só. Não era não? Menino correndo, uma gritaria aí. Professor, a internet tá ruim, fecha a câmera, só Deus sabe. O cachorro latindo. O cachorro latindo. Quando a gente tinha que gravar a aula, a gente tinha que gravar e como estava no finalzinho, eu lembro dela fazendo isso, passava o caminhão. Ou a bandeja pro carro do ovo, que era o mundo, a gente está evoluindo. Desde que o mundo é mundo, a ciência vem sendo um desafio. Então, sempre que a gente acha que aprendeu alguma coisa, a gente tem que voltar e aprender novamente. Será que foi fácil para a galera aí da geração X, da geração Y, aprender com a geração Z? Quando a gente fala da geração Baby Boomers, eu não sei se vocês já ouviram falar, é aquela galera que na época não tinha nem televisão, pô. O papo da galera era na rua. Eu quero conversar com a galera, vou pra rua, vou bater papo, orelhão. Alguém sabe ainda usar orelhão? Não? Quem tinha telefone de casa era rico. Então essa geração Baby Boomers trazia pra gente o senso crítico, conversar, socializar. Aí veio a geração, né, X, que começa a trazer a revolução ali na década de 80, ciência, movimentações sociais, políticas públicas. Ou seja, a década de 80 foi um boom assim, né, de desenvolvimento de políticas públicas, desenvolvimento da música, da cultura. Então isso já foi trazendo um novo diferencial. A geração Y é a minha geração, 30 e poucos anos, mas também não precisa dizer a idade de vocês aí não, tá certo? A minha geração era aquela daquele celular bem massa, que a gente abria bem grandão, poderosíssimo, né? O bip, quem tinha era o poder, que virava aqui assim, negócio bem organizado. Mas aí, quando a gente pensar nessa época, a ciência, como é que ela caminhava? A ciência nessa época ainda estava dando pequenos passos, porque quando a gente pensa em democracia, política pública, SUS, como o colega estava falando aqui muito bem pelo SUS, que eu sou apaixonada pelo SUS, a ciência não tinha tanta força aqui. Pelo menos no Brasil a gente ainda não tinha. Então o processo ele teve que vir a partir da educação, conscientização social, né? E isso fez com que as gerações antigas tivessem que ir se aprimorando. Aí agora vem a geração Z, que é essa geração que está escutando música, está aqui no Instagram falando com um boizinho ou boizinha. Está fazendo tudo ao mesmo tempo. É uma geração imediatista. Isso é ruim? Hein? Não acho. Eu acho que a gente que é de outra geração se incomoda um pouco, porque geralmente o povo diz, como é que tu vai aprender desse jeito, pô? Né? Não tem isso, tem que se trancar no quarto, estudar, pegar um livro, ler a noite todinha para poder aprender. Mas na verdade não.
Então, o que vocês hoje têm aqui, essa geração que ainda está na graduação, é a chance que eu, com a Amã, que nos formamos, não tivemos. Normal. A ciência, ela está sempre evoluindo. E o massa é que a gente sempre vai poder se transformar. E a era digital trouxe para a gente coisas maravilhosas. Certo? Trabalha muito com encantamento. Então, olha, evolução sempre existiu. Revolução também. Quando a gente evolui, incomoda. Quando a gente evolui da ciência, quando diz assim, vai dar certo isso aí. Então, o transplante que acontece hoje, né, de formas diferentes. Há 10 anos atrás, a gente contava isso aí, não vai dar certo não. Como é que vai botar um corpo estranho no corpo do paciente? Isso vai dar BO, vai dar problema. Mas a evolução, ela traz isso pra gente. Então, a gente passa, como ser humano, o tempo todo por mudanças. Então, que seja agora a mudança de vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a vocês o seguinte, que quando eu estou dando aula, eu acredito que a professora também percebe isso e outras pessoas. A gente está ensinando a alunos assim, mas na prática não é assim não. Já ouviram isso aí? Alguém já falou isso aqui para o professor? Já. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aves da mesma plumagem voam juntos. Você nunca vai ver uma galinha dando com família. O que é que você quer ser? Qual a geração que você vai impactar agora? Porque daqui a pouco eu estou me aposentando também, já estou ficando cansada. O joelho já está só a graça. Ela também vai se aposentar já já. E a galera de radiologia, né, é maravilhosa, vai ganhar muito dinheiro. Amém? Amém. Então, a pergunta é, qual o diferencial de vocês na assistência? O que é que vocês querem aprender de novo na assistência? É sobre aferir pressão? É sobre fazer uma imagem? Mas o que é que você vai trazer diferente sobre isso? Tá? Então, hoje a gente não fala mais que é a era da mudança. Agora é a mudança de uma nova era. Já é? E aí, vocês são parte vital desse processo. Mas o ensino, a aprendizagem, ele tem que modificar. Ele tem que modificar. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Dentro do ensino e aprendizagem, a gente vai ver que as possibilidades hoje elas são mais rápidas. A gente consegue ver uma cirurgia em tempo real por vídeo. Não é? Um robô hoje faz uma cirurgia. Imagina isso há 20 anos atrás, hein? Então, dentro desse processo aí de seleção, a gente trouxe algumas tecnologias de saúde aí, como ela vai trazer para vocês, né, explicar algumas e a gente vai conversando, tá? Bom, o primeiro tópico que a gente aborda é a telemedicina. Eu acho que com a chegada do Covid-19, a gente teve que se adaptar de maneira muito cruel. E essa adaptação ela não se deu apenas para o aluno, né? Deu também para o professor. Antes de iniciar sobre telemedicina, vou falar só uma coisa muito breve. Eu lembro que sempre cheguei aqui na Unimbra, acho que eu só tive 1 mês e meio de aula presencial. E aí, depois desse 1 mês e meio de aula presencial, chegou nos grupos do WhatsApp assim, ó, agora é tudo híbrido. A gente híbrido. O que é híbrido? Não, na verdade não vai ser tudo híbrido não, vai ser tudo EAD. Vai ser tudo EAD. Tipo, a gente não sabe dar aula EAD, eu não sei dar aula EAD, eu fui criada para dar aula dentro da sala de aula. Como é que eu vou dar aula EAD? Como é que eu vou ensinar para os meus alunos de radiologia posicionamento radiográfico EAD? Não tem como não, não existe essa possibilidade. E aí a gente precisou se adaptar. Sabe, que a gente saiu, teve que comprar computador, mesa, essas coisas, porque a gente não tinha nada apropriado para aquela complexidade. A gente sabia que a pandemia tinha chegado, mas a gente não sabia quando é que a pandemia ia acabar. A gente precisou, literalmente, aprender. Assistir vídeos no YouTube, procurar softwares, aplicativos, mudar tudo. E o mais difícil, e eu tenho certeza que vocês também concordam, é concentrar o aluno à distância. Porque quando a gente está aqui, é falar, isso, olha para mim aqui, ó. Mas em casa, não. Porque a galera nem a câmera queria abrir. A gente ficava vendo só o logo de vocês, a gente tudo arrumadinho, daqui para cima, e a parte daqui para baixo era de pijama, porque também era pedir muito, né? E tentando fazer das tripas corações. Tentando fazer com que aquela metodologia que antes eu dominava dentro de uma sala de aula, eu não fazia a mínima noção como é que eu ia fazer atrás de um computador. Então, esse avanço tecnológico para a gente foi muito pesado, foi muito cruel, muito, sabe assim,
foi agressivo, a gente não teve muito tempo para se adaptar. E aí eu lembro que eu fiz uns stories no Instagram falando sobre metodologias ativas e inovadoras, e a gente foi trocando figurinha com alguns professores que já estavam, que já trabalhavam na área, enfim, mas não necessariamente como ponto de vida, como meio de vida, sabe? De maneira geral, a gente sofreu. Do jeito que vocês sofreram para aprender, a gente sofreu para ensinar, tá? E aí surgiu um ponto muito importante que era as consultas médicas, né? Durante a pandemia, a gente sabe que rolou aquela história do lockdown e todo mundo tinha que ficar em casa, mas as pessoas também adoeciam de outras coisas além de Covid-19. Então a gente precisava se consultar. E aí eu lembro que quando rolou essa história de não, vai ter teleconsulta. Que teleconsulta, cara? Como é que alguém olhando pra mim no computador vai dizer o que é que eu tenho? Não existe isso. Até a Ana aplicou uma frase, eu acabo trazendo muito para a radiologia. Ela fala assim: a clínica ela é soberana, o ato de clinicar, de cuidar, de tocar, de ouvir, de acolher aquele paciente. Como é que agora eu vou ser consultada por um médico através de um telefone, de um smartphone, de um tablet, de um computador? Isso para mim não apresentava segurança nenhuma. Mas ao mesmo tempo me colocava em xeque. Eu disse: cara, como é que eu estou duvidando do profissionalismo de alguém numa consulta? Se eu faço isso, o aluno também vai duvidar da minha competência profissional. Então eu tinha que dar, assim, sabe, um voto de confiança à telemedicina, à teleconsulta, para poder, pelo menos, me sentir um pouco mais confortável e ganhar o conhecimento e o voto do aluno lá também. Então a gente teve, assim, o boom da telemedicina veio com o Covid-19. Não quer dizer que a gente não tinha, a gente já tinha. Mas com o Covid-19 a gente sofreu esse impacto pesadão e a gente precisou entender a telemedicina de maneira mais clara. Dentro da telemedicina a gente tem as teleconsultas. Acho que é o primeiro ponto, acho que mais comum. Aí a gente precisava adaptar aquele médico a programas computacionais, enfim, a milhões de aplicativos que pudessem permitir, né, a consulta propriamente dita. Eu fiz um admissional há um tempinho atrás e o admissional foi para teleconsulta. O médico mandou o link e eu ainda tipo, será que isso rola? Botei lá o telefone no pé. Fiquei sentadinha, daqui a pouco ele levante, e aí eu levantei, mais para trás que eu não estou vendo você não, aí mais para trás, ele levanta a mãozinha, aquelas mesmas práticas que a gente faz em admissional de emprego de forma física, estava eu lá fazendo por videochamada, né? Bom, e aí a gente começa falando sobre a telemedicina, abrindo essa ressalva com o Covid-19. Né? Então, fechando essa parte do Covid, para a enfermagem tem alguns aplicativos, né? Para a rádio, eu vou abrir só um parênteses. Todas as vezes que a gente pensa na teleconsulta, no acolhimento do paciente, também segue por tabela, em paralelo, a ideia de solicitação de exames, por exemplo, exames laboratoriais. Então, mesmo uma consulta virtual, o médico ele pode prescrever a requisição, manda para você, você baixa e só vai se dirigir à unidade médica para fazer, sei lá, uma coleta de sangue ou um exame. Tá? Então, para a gente que é de rádio, a gente está acostumado a pegar a requisição de forma física. E aí com a telemedicina isso chegou também de maneira muito virtual. Chegava no e-mail, você chegava lá na hora, dava só um códigozinho e eles validavam aquela requisição e a gente conseguia obter, né, ou melhor, a gente conseguia realizar a execução do exame. E aí abrindo o ponto, hoje com a telemedicina a gente está entrando em escassez os dispositivos físicos de imagem. A gente já não está tanto com radiografia, com película radiográfica, com imagens de toma, de resto. Hoje tudo é assim, está no sistema, não se preocupe não. Quando você chegar na consulta com o seu médico, ele vai olhar. Isso é verdade. Tá? Então assim, a gente começa a ter esse boom por conta lá da pandemia. E a gente também tem um ponto muito importante que é essa questão do meio ambiente. A gente sabe que o descarte de produtos relacionados a películas radiográficas tem um impacto ambiental positivo. Então acabou que uniu o útil ao agradável. Para a radiologia a gente já não estava mais fazendo impressão de nada. Tudo a gente dizia assim, está no sistema. Mesmo que você não soubesse nem como é que funcionava o sistema, mesmo que você não soubesse nem colocar a imagem no sistema, mas a gente passava para o paciente essa informação. Não se preocupe não, está no sistema e teu médico vai poder olhar. Você quer falar um pouquinho? A questão da consulta de enfermagem, né? Ela já é privativa do enfermeiro e nesse processo da pandemia, o COREN, com o Conselho Federal também de Enfermagem COFEN, lutou muito para que a teleconsulta fosse validada pelo enfermeiro. Isso foi bem importante. E eu lembro que teve alguns dias em que eu estava acompanhando a gestante, aquele períodozinho do carnaval e tal. E aí eu tinha que fazer exercícios com ela pelo computador.
Pense como foi. Eu me abaixava, pegava a bola e descia e volta com o computador para cima e para baixo. Deu certo. Mas aí entra sempre uma coisa, né? O ponto de se ajustar. O que é que vai funcionando, o que é que vai melhorando. Eu acredito que daqui a um ano, ou até menos, a gente já tem uma estrutura melhor. Hoje a gente vê que psicólogos, por exemplo, fecharam seus consultórios, né, uma quantidade, e hoje ele trabalha muito pelo regime digital. E tem que funcionar. Tá? Era isso que eu ia acrescentar. Bom, ainda falando sobre tecnologia e saúde, a gente tem a internet das coisas médicas, que também vem entrando em crescimento e sempre a gente, pelo menos eu, passo boa parte aqui falando do Covid-19, a gente foi obrigado a crescer tecnologicamente por conta do Covid. Tá? Sobre a internet das coisas, nada mais é do que uma área da tecnologia voltada para a criação de equipamentos médicos. Então a gente sabe que hoje isso é muito importante. Eu falo para os meus alunos que o equipamento é o marketing da instituição, é o marketing da clínica. Você pode ter um equipamento lá, tipo assim, de 10 anos, que ele está bem, que ele funciona, que ele tem uma capacidade de resolução de imagem surreal, mas ele tem 10 anos de durabilidade. Então, quando o paciente chega, ele olha e pensa, olha que máquina velha. Mesmo que ele não entenda de absolutamente nada, cara, nada, mas a estética da máquina faz um pré-julgamento para ele e ele não volta para ali. Ele não volta. Porque na clínica B, ele chegou lá, tem uma máquina de baixa qualidade, mas a estética, o arranjo da máquina é bonito. E aí ele volta e diz assim, olha, lá na clínica B é massa, isso tudo moderno, mas a qualidade da imagem saiu ali, não funciona. Então, dentro da tecnologia, a gente tem a criação de equipamentos, obviamente, de teor tecnológico avançado, não só pensando na interface externa, mas na interface interna, na criação de softwares, na melhoria de hardware. Então, é tudo mais além, tá? É algo que foge daquele padrãozinho de beleza. Não é só o equipamento bonito, é o equipamento bonito e eficiente. Mas, claro, para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa dominar um pouquinho de controle de qualidade, que é uma das disciplinas que a gente paga em rádio, eu não sei como é que chama para enfermagem, mas deve ter alguma coisa nesse contexto. Sobre entender o funcionamento de alguns equipamentos, entender a aplicabilidade dele para o paciente. Então, assim, hoje a gente não tem que pensar só na estética. Partindo da ideia de que radiologia também faz gestão, assim como enfermagem, a gente, às vezes, ocupa posições de gerente. Você vai estar lá gerindo uma clínica, gerindo um setor de um determinado hospital, e aí vai rolar aquele papo do diretorzinho para assim, olha fulano, ó, chegou uma proposta de uma empresa aqui apresentando para esse equipamento, dá a tua olhada aí, me dá a tua avaliação crítica, me diz aí o que é que tu acha, e tu não vai levar em consideração apenas a estética, tu tem que dominar, tu tem que entender os componentes físicos, e isso é tecnologia. Então a gente é obrigado, nós somos obrigados a se inserir, a ficar dentro de verdade da era tecnológica. Não dá. Se você não quebrar esse paradigma que existe dentro de você, você vai ser apenas um profissional, só um profissional. Eu acredito que a ideia não é ser um profissional, mais um, é ser o profissional. É gerir, é comandar, é entender. Eu sempre falo muito isso, você tem que ser bom naquilo que você faz. Você não precisa de muita coisa, né? Então isso é muito importante. Alguém chega para dizer assim, olha, eu tenho 2 equipamentos. Aí fala, deixa eu dar uma analisada, vai olhar o equipamento, a empresa vai escolher sempre, na maioria das vezes, o mais barato. E às vezes o mais barato ele não tem uma eficiência legal. Então tem que ter argumento para convencer para ele, ó, esse equipamento aqui, ele realmente é mais barato, mas por conta disso, ele não gera uma qualidade legal. Isso para qualquer área, independente da área. Isso é inovação tecnológica. A gente precisa aprender a trabalhar com isso aí. E isso não vem do nada. Ninguém acorda e diz, poxa, que massa. Eu mesmo sou uma pessoa que tem um problema horrível com a evolução. Um exemplo é o Canva. Eu sempre falo muito isso. Eu uso o PowerPoint. E aí eu só uso o Canva. E aí fica aquela, não, Canva, PowerPoint. Eu sei que o Canva é melhor. Mas eu fico, sabe, resistindo. O que é o Canva? O Canva é um aplicativo, né, uma plataforma de criação. E aí, o design do Canva nem se compara ao design do PowerPoint. Hoje, em qualquer lugar que eu sento para assistir uma aula, eu falo, pô, esse slide aqui, esse material, ele foi feito no Canva. Isso mostra que aquele profissional, seja ele qual for a área, ele domina um pouquinho de tecnologia. Aí, ontem, eu me vi sendo obrigada a preparar o material de hoje no Canva. Porque a gente precisa impressionar. A tecnologia, ela vem para ganhar, para conquistar, para roubar espaços. E você tem que dominar. Beleza?
Então, dentro da internet das coisas, a gente vai sempre relacionar a evolução de equipamentos para a área da saúde. Pode ver, aqui? Não, deixa eu... aí a gente entra num ponto muito importante, pelo menos para mim, que é a inteligência artificial. Aí esse ponto torna a gente diferente. O que é inteligência artificial? Alguém poderia me dizer? Vocês sabem? Vocês não vão falar. É dessa hora que a galera pega o celular, finge que tá vendo alguma coisa, fazendo a votação. Vai ter volta, viu? E aí, inteligência artificial? Cadê a enfermagem, hein? Para fazer a linha, pelo menos. Não? O robô? Pode ser. Pode ser. Tem mais alguém? Obrigada, viu, pela sua coragem. Dá para aplaudir ela? Já Chegou na verdade 2 pontos. Exatamente, cara. Para a RAD, a gente acaba sendo obrigado a trabalhar um pouquinho mais com isso, sabe? Mas a inteligência artificial basicamente se dá a criação, produção e aplicabilidade de softwares. Isso é uma coisa muito importante. E a gente ainda não está acostumado a entender sobre isso. Todo mundo acha que quando você fala um pouquinho de software, o menino do TI. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Softwares que são programas que estão inseridos em todos os lugares, inclusive nos nossos telefones, smartphone, televisão, enfim. E dentro da área da saúde, a gente precisa de software. Por exemplo, você chega no hospital, certo? Aí você coloca a sua digital, ok? Com a sua digital, vai reconhecer seu nome completo, seu CPF, suas informações. Aquilo ali é um software, beleza? Para capturar as suas informações. Então a gente tem software em tudo, ok? Quando tu pega o teu equipamento, quando tu vai fazer o cadastro do paciente, tu vai fazer a tua evolução do paciente para o pessoal da enfermagem, aquilo ali é uma plataforma, aquilo ali é um software. E aí, a gente tem essa dificuldade, né? A minha tia, ela é técnica de enfermagem, ela chegou dizendo assim em casa: olha, tu não sabe, agora mudou lá no hospital, tá com um moído danado. Eu falei: o que foi? A evolução não é na mão, não. Agora esse negócio do computador, eu odeio isso. Eu falei: olha, você não tem escolha. Ela: não, mas eu não sei não, eu copio e dou pra minha colega e minha colega digita. Eu disse: não acredito. Ela: eu não tenho paciência não. Isso é inovação tecnológica. Isso é software. Por que essa importância do software? Porque para que a gente entenda a complexidade do software, precisa falar sobre a alimentação de dados. Todo software, para funcionar bem, ele tem que ser bem alimentado. E aí, quando a gente deixa dessa ideia de fazer algo manual, fazer uma evolução na mão, sei lá, teve uma goteira, pegou fogo, alguma coisa, eu perdi aquilo ali. Se eu faço essa evolução do paciente em plataformas, em softwares, eu tenho uma segurança muito grande. Porque a gente acaba tendo todas aquelas informações ali naquele momento e também em nuvem, em drive, em dispositivos que eu posso consultar posteriormente. Tá? Então o software ele veio para a área da saúde com a ideia de unificar informações. Então aquele mesmo paciente que ficou internado no 3º andar, que a equipe de enfermagem fez uma evolução, ele vai ter alta. E se ele voltar daqui a 15 dias com o mesmo ID, é possível analisar todas as outras evoluções que ele foi submetido ao longo do caminho, inclusive o prontuário dele. Então a gente consegue, dentro dos softwares, alimentar, colocar dados, colocar informação. E para que isso ocorra, você tem que ser amigo da tecnologia. Você tem que aprender a digitar e um pouquinho de inglês. Essa parte que a gente estava conversando hoje, antes da palestra, falando sobre o inglês. O inglês e a tecnologia andam lado a lado. Eu particularmente odeio. Mas a gente se vê na necessidade de aprender. Nem que seja o básico. Beleza? Então, dentro da tecnologia e saúde, a inteligência artificial ela veio realmente para alavancar a criação de softwares. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa parte para a enfermagem e falar um pouquinho para a radiologia. Faz o desfecho. Com relação à manufatura aditiva, alguém já ouviu falar? Mas se eu falar em impressão 3D, dá para desenrolar, dá? Aí a gente tem hoje uma grande vertente. Como é que o enfermeiro, como é que o tecnólogo de radiologia, o técnico de radiologia poderia atuar, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico? Quando a gente vai fazer uma impressão 3D, ele vai colocar esse produto, né, no paciente.
Como é que se dá o manuseio? Como é que se dá a técnica ascética? Será que hoje o profissional está apto para vivenciar isso dentro de uma sala de cirurgia? E hoje a gente vai vendo que, à medida que a ciência vai evoluindo, novos dispositivos vão evoluindo também, certo? O índice de rejeição desse tipo de material hoje é mínimo. E a gente tem, pelo menos aqui em Pernambuco, um alto índice de acidentes por moto. E aí a gente tem pacientes que tiveram lesão de face, fratura, mandíbula, né? E tudo isso, a maioria dos casos, eles vão recorrer ali no HR. Foi bem interessante que a gente também trouxe uma pesquisa do HR, para que a gente possa valorizar cada vez mais o SUS, para que a gente possa valorizar cada vez mais Pernambuco enquanto hospitais de referência, né, o HR Norte e Nordeste. E isso traz para a gente o princípio de que a humanização não precisa estar presente, mas a gente precisa se aprimorar cada vez mais. É o inglês, é como eu vou manusear esses materiais, o que é que muda, né, na capacitação do profissional, tá? A gente vê aí os prontuários digitais, que ela já tinha falado, né? Então o prontuário digital já traz muito recurso para a gente, mas eu não vou me repetir, porque a gente tem que falar sobre isso. Mas para a enfermagem, olha quanta coisa a gente vai ter. Ontem a gente teve que fazer uma seleção do que ia trazer. Mas aí a gente está falando, por exemplo, de curativos inteligentes. O curativo inteligente não é só colocar lá, como muita gente aprendeu ali, esparadrapo, atadura, certo? Ali não faz nada, tá? Só oclui. Mas o que é que o curativo tem que trazer de melhor para o paciente? Então, o curativo inteligente hoje, ele além de tratar as lesões, ele também faz uma avaliação de temperatura do paciente. Estágio 4, fibrina, não vou entrar muito em enfermagem não, tá? Mas é só que a gente, entendendo a clínica, entendendo a característica de uma ferida, de um leito, eu vou poder fazer o melhor curativo. Ah, mas é tecnológico, eu vou lá botar. Não é assim. A gente tem que fazer a escolha adequada para o paciente, a gente tem que melhorar a qualidade dele, ou seja, um paciente que faz um uso de um curativo como esse, o tempo de internamento dele é bem menor, o que resulta em menor risco de infecção hospitalar. Porque o ambiente hospitalar é totalmente contaminado, a gente sabe disso. A gente tem a punção venosa, que aí já é bem, assim, a gente vê muito nas imagens, enfim, em slide, em Instagram, mas isso aqui facilita muito a vida da gente. Aí tem gente que diz assim, mas a gente vai perder o tato de pegar, de palpar, de sentir. Depende, porque tem gente que faz isso. Só falta estourar a vida do paciente. Mas isso aqui facilita. A gente está falando sobre altas demandas, a gente está falando sobre qualidade. Mas não muda o fato de você chegar e dizer assim, bom dia, boa tarde, meu nome é Taiwana, eu vou funcionar no acesso. Qual o braço que o senhor prefere? Olha a diferença. Do que tu chegar, puxar e colocar. Não é sobre o dispositivo, é sobre o dispositivo e quem usa o dispositivo. E isso não vai mudar a qualidade da humanização. Óculos eletrônico. Uma mãe que é deficiente visual, teve seu filho, parto humanizado, com todo o direito que qualquer outra mulher deveria ter, no uso da bola, fez todo o processo de humanização, ervas, chá de despedida da barriga, mas ela não conseguia ver seu filho. E esse óculos, ele conseguiu reprojetar uma leitura, né, fazendo com que ela conseguisse visualizar alguns traços cognitivos do seu filho. Interessante demais. Ou seja, a própria tecnologia trabalha com inclusão. Às vezes, a gente tem pacientes, por exemplo, deficientes auditivos. Quantos aqui falam em Libras? Glória a Deus. Amém. Né? Mas é um desafio? Não? Você acha que é um desafio na assistência? Você teria que sair do seu plantão ou do seu local para poder atender um paciente. Né? É claro que a gente sempre vai dar o jeito da gente. A gente sempre vai criar formas de se comunicar com o paciente. Mas as inclusões. A tecnologia ela vai trazer isso para a gente também. Ela já está trazendo, na verdade. Posso pensar? Bom, deixando eu ser um pouco mais específico, a gente tem o sistema DICOM e PACS. O que é isso? Para radiologia de maneira geral, para a área da saúde de maneira geral, a gente está em um crescimento exponencial sobre a demanda de exames médicos, tá? E como eu havia falado aqui anteriormente, a gente não está mais entregando. A gente não entrega mais uma radiografia, a gente não entrega mais uma polipotomográfica, enfim.
a gente não entrega. Essas imagens, elas ficam salvas. Salvas aonde? Essa é uma grande pergunta. E como é que eu vejo essa imagem? Essa imagem, ela fica de que maneira? Uma imagem médica é uma imagem detalhada. Uma imagem onde eu tenho milhões de pixels, onde eu tenho uma riqueza de informação surreal. É uma imagem que precisa de um formato de visualização diferente, que é o formato DICOM, e aqui chama de DICOM. Enfim, é um formato que permite a visualização de imagens médicas. Por exemplo, quebrou um dispositivo no equipamento que a gente não está conseguindo colocar as imagens no sistema. O que a gente faz? A galera vai lá, pega a câmera do telefone, aponta para uma radiografia que está na tela e tira foto. Se tu observar aquela foto que tirou, é horrível. Não fica nada parecido à resolução da própria radiografia. Por quê? Porque aquela imagem que está nas telas dos monitores, ela tem um processamento diferente. Ela tem um formato diferente. Com aquela imagem, o médico consegue expandir e reduzir, minimizando o ruído, perdendo menos nitidez, ou melhor, perdendo menos informação, tendo um pouco mais de nitidez, tá? Então, dentro da área da saúde, para a radiologia propriamente dita, a gente começa falando sobre o DICOM, que é as imagens médicas, as imagens com alta resolução. É uma imagem onde eu consigo manipular, onde eu consigo clarear, onde eu consigo escurecer, onde eu consigo expandir, onde eu consigo editar, beleza? E aí, além disso, a gente tem um sistema extremamente inovador, que é o sistema PACS, que é o sistema de compartilhamento e arquivamento de imagens. E isso não está ruim não, isso está muito bom. Tá? A gente não está tendo problema de armazenamento de imagem, não. A gente tem que entender isso aí. Acabou. A gente não precisa disso. Quando a gente pega um paciente que vai fazer uma imagem médica, a gente fala assim na recepção, passa para o pessoal da recepção, pede para ele trazer o exame antigo. Já virou uma conduta, certo? Em clínicas obsoletas, essa vai ser o único mecanismo de obtenção de imagens. Em clínicas 100% tecnológicas, a gente dá essa informação também, mas na clínica tecnológica, no hospital tecnológico, a gente tem um sistema PACS. É como se fosse um drive gigante, onde ficam todas as informações do paciente. E aí eu coloco o ID dele e pego todos os últimos exames. Então a gente não precisa mais estar pedindo para o paciente, olha, tu traz o teu exame antigo, eu não preciso mais. Com o meu sistema PACS, eu como profissional, eu entro, coloco o ID do meu paciente e pego todas as informações que ele tem. Todas, sem exceção alguma. Eu nem preciso que ele traga nada. Inclusive, a gente consegue mandar imagens comparativas. A gente pega o último exame, pega o recente, bota lado a lado e entrega para o médico. Então, o sistema PACS, ele é um sistema de nuvem gigante, de uma maneira bem simples, que permite que a gente consiga trabalhar e manipular mais do que isso. Enviar a imagem. O cara está lá na Cochichina, ele consegue acessar a imagem daquele paciente, trabalhar, manipular e enviar. E óbvio, isso só é possível por conta, né, da radiologia digital, que vem aprimorando assim, de maneira surreal. A tecnologia está aí para isso. A gente não tem mais que estar se preocupando, a gente tem que permitir o aprendizado, a gente tem que sair da caixinha, sair da casinha de verdade, sabe? A gente está disposto a aprender. Não é fácil. Lidar com a tecnologia é assustador. Para a gente poder entender um pouco melhor, a gente vai falar sobre softwares. E aí eu escolhi um único software, só para a gente poder entender. Um único ponto para que vocês tenham a dimensão da complexidade da atuação. A gente sabe que as doenças cardíacas, as doenças coronarianas são doenças que mais matam, tá? E aí uma das maneiras que a gente pode ajudar no diagnóstico desse paciente é fazer uma avaliação desse miocárdio. Em outras palavras, a gente quer saber como é que está o coração desse paciente. Bem atrás, a única maneira é a gente fazer cirurgia de peito aberto. Abre o paciente, dá uma olhada e tal. Hoje não mais. Hoje a gente consegue colocar esse paciente dentro de alguns equipamentos da área médica e através de softwares em tempo real, a gente consegue visualizar o batimento cardíaco, a fração de ejeção de sangue que está saindo, o quanto aquele paciente está conseguindo distribuir sangue de maneira real e uniforme. Então agora eu estou priorizando a qualidade de vida do meu paciente. Eu não preciso mais abrir o paciente. Não, eu coloco ele lá
numa máquina, por exemplo, uma cintilografia, e aí em tempo real, com as aplicações de softwares, eu consigo visualizar o batimento cardíaco dele, associado a toda sístole, a toda diástole, a toda distribuição sanguínea. Isso é tecnologia. Eu não preciso mais colocar aquele paciente dentro de um bloco cirúrgico, de um centro cirúrgico para isso. Mas eu te digo, tu só vai conseguir fazer isso se tu souber manipular o software. Caso contrário, tu posiciona o paciente e não entende. Então a gente tem que posicionar o paciente, executar o exame e trabalhar com os softwares. Se tu não trabalhar com os softwares, tu não gera nenhuma dessas informações que é importante para o diagnóstico. Beleza? E aí, por fim, não menos importante, a gente deixa um ponto em comum que tanto chega para a radiologia quanto para a enfermagem quando a gente fala sobre inovação tecnológica, que é a prototipagem rápida ou a impressão em 3D. Isso está crescendo pra caramba, muito, muito, e agrega diretamente radiologia e enfermagem dentro da assistência. Acho que há 3 anos atrás, acho que foi isso, um grupo de enfermagem, técnico de enfermagem, a gente foi fazer um evento e aí a gente utilizou, na verdade, essas placas de polímero. E aí a gente pegou na federal, a gente conseguiu fazer isso e montou, né, como seria uma estrutura, criamos uma simulação clínica em um determinado evento para que eles pudessem entender como é que funcionava esse processo. E foi bem interessante, porque a gente conseguiu trabalhar a questão da técnica séptica, a gente conseguiu trabalhar o preparo desse material, a gente fez uma avaliação depois dos riscos de infecção e tem sido muito positivo. Alguns pacientes eles fazem rejeição de outros tipos de material. Com esse material agora, o índice de rejeição ele é quase que zero, só que dentro da ciência a gente não pode trabalhar de forma exata, né? Então, a gente percebeu que o índice, a chance de recuperação desse paciente era muito melhor porque essas placas elas aderem à estrutura do corpo. O próprio corpo, o próprio sistema de defesa, ele começa a criar uma proteção, uma barreira protetiva e aceitar, diferente do que a gente vê em outros tipos de material, o risco de rejeição. Ele acaba separando o que faz parte do corpo e o que não faz. Então, com esse tipo de material, a gente vai percebendo que a recuperação do paciente é bem melhor, não houve grandes intercorrências, a não ser as intercorrências esperadas dentro de cirurgias comuns, já que é uma cirurgia de crânio, uma cranectomia, ela tem suas próprias complicações, ela tem os seus riscos, e foi isso que apresentou. Então, foi bem interessante porque, veja, a gente estava trabalhando com técnicos de enfermagem. Qual o potencial que a gente não pode ter a nível de superior? Quais são as mudanças de quem vai trabalhar no centro cirúrgico e na UTI, que vai poder atender esse paciente? Como é que funcionaria, por exemplo, os drenos? Como é que funcionaria agora as medicações? Então, isso teve muita modificação. Claro que o artigo ele traz isso de forma bem mais detalhada e a gente não teria tempo para falar isso aqui, mas a gente queria mostrar, tu vai falar dessa parte aqui ainda? A gente queria mostrar, na verdade, de forma mais simples, o procedimento que foi feito. Então ela vai falar rapidinho, mas a gente vai mostrar no HR como é que foi feito, como é que se faz, porque aí a gente vai ter uma dimensão que já está atuando. Então, quando vocês saírem para atuar na assistência, essa é a realidade que já espera vocês. Ok? A Ana começou falando um ponto muito importante, o HR ele é referência na prototipagem rápida, tá? Não só de ossos relacionados à calota craniana, mas de outras regiões também, principalmente extremidade, e a gente atua diretamente com a enfermagem nesse ponto. O que seria essa impressão 3D? Nada mais é do que imprimir um osso falso. Ao pé da letra seria isso aí. E onde é que entra a radiologia e onde é que entra a enfermagem nisso aí? Em tudo. O paciente ele teve algum problema, que não vem ao caso, seja qual for, desde um acidente, enfim, uma osteonecrose, não importa. O que importa é que ele não tem um determinado osso. E como é que a gente faz com esse paciente? A gente coloca esse paciente dentro de uma tomografia normal e faz uma aquisição de imagem nada de diferente, tradicional. E a gente vai perceber a ausência daquela região, certo? Depois que a gente pegar essas imagens básicas, imagens médicas, lembrando que isso só pode ser feito após 6 meses, né? Depois de 6 meses da retirada do osso e tal, enfim, precisa de um tipo de cicatrização, recuperação do paciente, para aí dar início à era da impressão e depois colocação daquela região que foi perdida.
E aí a gente faz uma tomografia desse paciente e reconstrói. Dentro da tecnologia, a gente tem a capacidade de gerar tudo aquilo que foi exposto no paciente em 3 dimensões. Então, a gente vai gerar uma imagem virtual da estrutura do paciente, da calota craniana do paciente. Mas aquela parte que está faltando, como está lá na primeira imagem, essa é a imagem do paciente. Depois que a gente faz essa primeira imagem, a gente vai trabalhar com softwares, e a gente precisa de novo entender o que é softwares, está adepto à tecnologia para cobrir, criar aquela parte da calota que está faltando. Tá vendo? Então, primeiro a gente faz a tomografia do paciente, libera o paciente e depois a gente entra na atuação direta criando o software, como se fosse um desenhozinho. A gente vai criar essa parte que está faltando, beleza? E aí tudo isso é 100% tecnológico. Depois disso tem a escolha do material. E aí tem esses dois. O primeiro, o PMMA, né, é um material aloplástico, é um material que tem muita semelhança com o osso. E aquilo que o Teoana falou, uma taxa de rejeição praticamente nula. E esse material é o que é usado hoje no serviço público de saúde. Tranquilo? Então a gente faz a tomografia, gera aquela imagem, arquiva no sistema para a gente, e aí depois a gente vai dar origem a esse ossozinho falso. Pode passar. Bom, essas são as etapas do processo. Se vocês perceberem, já é o HR aqui, tá? E aí ele vai mostrando mesmo passo a passo que vai sendo construído ainda no centro cirúrgico. Tá? Essa estrutura ela ainda é feita no centro cirúrgico porque ele é um ambiente que passou por técnica aséptica. Então o profissional de enfermagem precisa deixar esse ambiente totalmente preparado para que seja feita essa montagem desse material. O paciente ele ainda não está em leito, tá? Ele só entra depois que já está tudo pronto. Então, por isso que a técnica aséptica precisa acontecer, a desarmação das mãos, a abertura de campo operatório, esse tecido que vocês estão vendo aqui, para que tudo possa ser manuseado. Por quê? Se existir uma quebra aqui de técnica aséptica, o risco de infecção, sim, ele será presente, tá certo? Assim como se você errar durante o planejamento do paciente, você vai estar criando uma estrutura óssea que não vai se encaixar. Então a gente também não pode errar na nossa parte, que é a parte de produção e processamento e criação dessa imagem. Então a gente tem que criar tudo bem direitinho. Pode passar. Aquela imagem que a gente vê ali já é estrutura pronta em 3D, certo? O material que vai sofrer a conexão. Então se a gente já perceber, vai existir uma estruturação em cima daquela imagem B, ele vai montar sobre esse tecido e aí ele vai fazer o encaixe. O que a gente vê aí nas próximas imagens? Essa estrutura, né, do paciente sendo modificada e a gente vai perceber que o índice de rejeição aí é maravilhoso. A cirurgia em si tem resultados muito positivos, nenhuma intercorrência foi vista nessa cirurgia específica. E aí depois a gente faz o exame de imagem. Então assim, a gente gera as aquisições antes da calota e aí depois da reconstrução da calota também, porque uma coisa a gente está achando que está tudo bem, mas a gente precisa fazer uma nova tomografia e se tu observar até essa circunferência tá ok, tá bem certinho, tá bem encaixadinho, não ficou nada torto nem diferente do padrão. E sem falar que a gente gera um processo de acolhimento e humanização desse paciente que tem uma estrutura facial melhor, né, do que a anterior. Isso diminui impactos sociais negativos. Deixa eu colocar lá. É a cirurgia. Ele já estava. É rapidinho. Essa é outra cirurgia, tá? Mas eu não sei se vai conseguir. Mas aí não tem problema não. A gente tem um link em QR Code. Pode deixar. Porque aí qualquer coisa a gente bota. Não tem problema não. A gente bota aqui no QR Code no final. Tá? Então por esse motivo, que o principal objetivo de vocês aqui é alcançar o protagonismo de vocês. Vocês, enquanto profissionais, têm que cada vez mais aguçar a ideia da tecnologia, de buscar esses artifícios de uma forma que a gente tenta que salvar vidas. É o nosso maior desafio. Foi para isso, e é para isso que nós estamos nos formando e estudando. Tá? Pode botar aqui. E aí fica sempre numa problemática. Tá,
Tá, tudo bem, eu estou vendo isso tudo lá fora, mas e aqui dentro, né? Como é que funciona esse processo de ensino? Qual o incentivo? Onde é que eu busco? Quais são os recursos que eu posso tentar ter? Isso em sala de aula, fora nos muros de uma faculdade. Onde é que eu posso encontrar esses recursos? Na verdade, quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é preciso que a gente entenda que esses benefícios já podem acontecer dentro de sala de aula, ok? Então a gente vai perceber que dentro dessa rotina interativa, o que tem que modificar é a saúde e o ensino. Agora tudo tem que andar de mão dada, certo? Então quando a gente está falando lá fora, a gente também traz para a gente, enquanto professor, enquanto discentes que vocês são, a ideia de reformular a forma de ensino. O que é que eu posso aprender? Como é que eu posso trabalhar? Então, olha, a gente precisa pensar ainda numa nova mudança de grade curricular, na verdade. E isso não é uma crítica ao processo de ensino de uma instituição, é sobre o Brasil. A gente tem hoje profissionais de excelência. A gente vai na Federal, a gente vai na UPS, são pesquisas em massa que estão acontecendo. E a gente não percebe, isso não é notificado, isso não é divulgado. Então a gente precisa, na verdade, entender que dentro das questões ainda acadêmicas, a gente precisa ofertar cada vez mais práticas pedagógicas que possam incentivar isso em vocês. Então, quais são os benefícios aí para o professor, tá? Não tem como a gente não falar um pouco do ensino. Alguém já ouviu falar da aplicação do método OSCE? O método OSCE de avaliação é bem simples. O professor entrou em sala, deu o conteúdo teórico, e aí vai dizer, olha, laboratório dia tal. O aluno ele não entra ainda no laboratório, na porta vai ter um prontuário simulado, e quando o aluno ele entrar, ele vai atuar como se fosse já um profissional, baseado no conteúdo que ele viu dentro da teoria. Então, dentro do método OSCE, ele vai simular mesmo uma situação clínica, onde teriam ali pacientes simulados, onde teriam problemáticas do dia a dia, enquanto você está atendendo um paciente, faltou medicação. Enquanto você foi preparar um banho, o paciente chegou uma intercorrência. São esses problemas que vocês vão ver no dia a dia. E o método OSCE traz isso. Ele tem que trazer, na verdade, para que a gente possa observar a competência clínica do paciente, do aluno. Certo? Então, a competência clínica do aluno é quando ele consegue lidar com essas situações e ainda assim lembrar a teoria e aplicá-la. Certo? Então, o método OSCE de avaliação, ele é uma das aplicações mais proveitosas para a enfermagem. Eu estou falando para a enfermagem porque é a minha aplicação. É como eu gosto de trabalhar dentro de sala de aula. Então, eu não trabalho muito essa ideia de prova, sabe? A gente faz prova, mas o que se avalia o aluno é sobre a confiança e a competência dele na resolução desses problemas. Aí já puxamos para o outro, que é o método ABP, Atividade Baseadas em Problemas. Geralmente, quando a gente está abrindo o slide dando aula, a gente fala lá, hipertensão arterial, são níveis elevados, sustentáveis da pressão, tá lá. Estou dando conceito para você. Diferente quando eu falo baseado em problemas, eu abro um estudo de caso. E vocês vão ter um grande problema para resolver. Aí você pode dizer, vixe, coisa chata. A prática é isso, pô. A prática é a gente resolver problemas. As pessoas contratam a gente não por um certificado. Ela contrata você porque você é a solução de um problema. Então, quanto mais problemas se tem, mais soluções você tem que traçar. Essa é a questão. Porque certificado, muitas pessoas têm. Diploma, muitas pessoas têm. Hoje as empresas querem pessoas que otimizam o serviço, que sejam resolutivas. E essa resolutividade ela já pode acontecer ainda na sala de aula. Queiram, gostem quando o professor traz problemas para vocês resolverem em sala de aula. Isso vai aguçar em vocês o senso clínico e crítico. Porque hoje a gente aprende muito bomba de fusão. E se a bomba de fusão quebrar? A gente tem que aprender a lidar com os problemas. Então, a atividade baseada em problemas, na verdade, ela vai promover ainda a junção e a interação de equipe, né, dos próprios alunos, porque quando você se forma, você vai trabalhar em equipe, ninguém trabalha só, a gente não faz nada só, e a gente precisa de uma equipe multidisciplinar.
Então, geralmente, nas atividades baseadas em problemas, vai ter um problema para a enfermagem e para a radiologia. Aí você pode dizer, não tenho nada a ver com isso. Tem que trabalhar em equipe. Isso é uma coisa que eu e ela insiste muito, acho que há mais de 6 anos, que a gente vem falando sobre essa importância de trabalhar em equipe. É muito importante, é muito relevante. O enfermeiro entender, o técnico entender as funções da equipe de radiologia. Um ponto que mais gera discussão é na UTI. Nunca vi tanta briga entre radiologia e enfermagem na UTI. Quem pega o paciente, quem posiciona os drenos. Enfermagem? Não, enfermagem nada. Ela gosta de fazer essa baixaria. Enfermagem é a melhor coisa que tem, coisa mais linda. Mas eu não vou falar isso, senão eu vou apanhar. Mas a gente traz isso. Mas para isso você tem que saber o que lhe cabe e o que não lhe cabe. Olha, não é minha competência, mas eu vou te ajudar. É importante a gente entender isso. Quem é que posiciona o paciente para que a equipe de radiologia faça a imagem? Aí não, a galera fica, vá, mexa, tire o dreno para você ver, viu? E o paciente? Tá certo? Então essas problemáticas têm que ser inseridas em sala de aula. E eu gosto muito de trabalhar o método LOGIC e ABP porque isso aguça vocês. Uma outra coisa legal é a gente trabalhar com gamificação, jogos, tá? Então a gente trabalha aí Mitimator, World Wall, não sei nada disso. Kahoot, alguém já tem problema. Mas eu, enquanto enfermagem, só tenho parte da minha solução. Ela teria outra. Quando a gente junta, a gente faz um T, a gente cria uma ponte. Ou seja, a gente se torna resolutivo, tá? E aí, dentro dessas metodologias, o que é que o aluno ganha? Primeiro, aprimoramento. Vocês vão cada vez mais se aprimorando e é normal que nos próximos anos outras pessoas vão vir com mais tecnologia para vocês. Ensino feito pelos próprios alunos, ou seja, vocês estão construindo cada vez mais e aguçando esse senso crítico. Aulas divertidas e interessantes. É muito legal a gente fazer uma aula com jogo, a gente entrar numa sala de aula e não saber o que vai acontecer. Isso faz com que o aluno ele chegue, porque o aluno, o que vai ter de novo aí pra gente, né? E aí, o futuro dentro da tecnologia faz com que o mercado ele avance. Hoje a gente tem a globalização, onde você se formou aqui, mas você pode trabalhar no Canadá. Chega no Canadá, tem muitas tecnologias. E aí, o que acontece? Como você lidar com isso, tá? Então, aqui é uma forma da gente já trabalhar esse tipo de evolução. Melhoria na qualidade, maior demanda de programas e habilidades, então isso vai fazer até com que o aluno diga assim, quero pesquisar, quero fazer ensino sobre isso, quero tentar encontrar uma solução para esse problema. Isso vai fazer com que o aluno desenvolva mais o processo de ensino e pesquisa. E agora eu queria saber de vocês, se vocês topam fazer esse joguinho aí. Se você quiser, se você puder, ao QR Code. E é bem rapidinho, na verdade, quem puder, tá certo? Lá vai perguntar assim, ó, tem 2 grupos. Um grupo é a competência do, deixa eu sair daqui, é a competência do docente. E o outro grupo é a competência do discente. Essas palavrinhas vocês vão ter que tentar encaixar. Veja se abre aí. Abriu? Abriu aí? Tá ruim? Faz aí pra gente só. É que eu acho que é muito grande, né? Abriu? Bota o nome aí. E aí você vai jogar. Tá certo? Não tem tempo. Só lembrando, o grupo 1 são as atribuições dos professores, teoricamente, e do grupo 2, atribuições dos alunos. É só Vocês vão encaixar essas palavras, é só arrastar. Clica no quadradinho, por exemplo, educação permanente, é do grupo 1 ou do grupo 2. Tu clica e arrasta. Olha que interessante, você pode trabalhar aí de forma individual, isso vai aparecer para a gente depois, as respostas. E você poderia fazer aí tanto em grupo, como a gente também tem essa opção. O Kahoot, ele abre em tempo real aqui as enquetes. Mas aí não, é uma revisão, eu quero trabalhar de forma sozinha, tenho vergonha, faz aí no World Wall. Quem já respondeu aí? Rápido. O grupo 1 é professor e o grupo 2 é o aluno, docente e discente.
Alguém conseguiu já acabar? Foi? Acertar? Acertou tudo. Errou tudo aqui, que bom. Alguém ainda não conseguiu? Para a galera que conseguiu aí, foi bom? Tranquilo? Massa. Ó, vamos mais um, rapidão. Esse daí é um babadozinho, tá? É um labirinto. Então vai ter uma pergunta aí para vocês, quais são os desafios da tecnologia. E aí vocês vão dar com esse bonequinho para poder encontrar o lugar certo. Faz o QR Code de novo. Aponta de novo a câmera para o QR Code. Porque na verdade, quando a gente abre, olha o que a geração Z está dizendo aqui, ó, humilhando a gente. Não fácil, pô. É sobre inovação tecnológica. Arrasou. Aí você, pronto, aí quando abrir, você. Ele também está super a fazer o jogo aqui, ó. Alguém conseguiu? Consegui? Essa galera aqui da frente tá desenrolada, né? Fundão fez? Fez? Tranquilo? Deixa eu perguntar a vocês, o que vocês acharam disso aí? Faça, meu amor, pode fazer. O que é que vocês acharam disso aí? Basta? Sai mais alguma coisa aí? Tá legal? Querem acrescentar alguma coisa? A gente não poderia. Tá baixo. Esse pessoal lá vem abaixo. A gente poderia aqui fazer vários, mas é uma palestra, né? Então a gente não poderia perder tanto tempo. Mas o que a gente queria muito acrescentar a vocês era que a tecnologia pode ser utilizada em todo o tempo. E mais do que isso, tá? A tecnologia nunca vai substituir ótimos professores, mas na mão de ótimos professores ela é transformadora. E isso se aplica para vocês também, tá bom? Bom, esses joguinhos foi uma coisa bem simples, só para vocês sentirem um pouquinho da tecnologia. Né? Então às vezes a gente fala, não quero. Ou senão a gente fica super feliz com a tecnologia, mas a gente não se deixa participar. Então quando a gente colocou 2 joguinhos aqui, é só para vocês entenderem que a tecnologia ela está inserida diariamente. Se você é uma pessoa que consegue jogar, se você é uma pessoa que está de boa, está tranquilo, que gosta de participar, que está disposto a inovar, você vai ser um profissional diferenciado. A tecnologia ela veio para revolucionar o sistema. Beleza? Tranquilo? A gente tem 2 QR Codes. O nosso currículo lá, tá certo? Se vocês quiserem e tal. Queria agradecer a vocês. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Tá? E aguste isso cada vez mais, certo? Obrigada. Obrigada. Final de semana para vocês. Gostaram? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Meu Deus do céu. Gente, essa é a última palestra da manhã. Vamos dar um intervalo do almoço. E às 14 horas eu quero todo mundo aqui, tá certo? Para assistir às palestras da tarde, nesse mesmo local. Posso contar com vocês? 14 horas estaremos de volta. Obrigada.